amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. A cruz vazia é o símbolo da nossa fé, porque ao olhar para ela nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Na sua morte nós temos a esperança da vida. E a cruz onde nós deveríamos ser pregados, o Senhor Jesus tomou no nosso lugar. Nessa sexta-feira nós voltamos o nosso coração para esse tema tão importante. E eu convido você agora a voltar a sua atenção para a mensagem que o pastor Mateus Santos irá compartilhar conosco sobre a morte do Senhor Jesus e a esperança da nossa vida eterna. Jesus te abençoe. Boa tarde, irmãos. Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós teremos agora um tempo de a gente meditar na palavra do Senhor, de a gente crescer espiritualmente, de a gente compreender o sentido de tudo aquilo que Jesus fez por nós e como o que Jesus fez por nós impacta a nossa vida prática, o nosso dia a dia. Eu te convido a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 45. Mateus, capítulo 27, verso 45. Leia o texto comigo. O texto diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Esse texto conta mais um dos episódios ali que marcaram aquela fase da crucificação do Salvador. E o texto diz que por 3 horas o mundo foi inundado pelas trevas. Pense comigo um pouco na falta de luz. No ano de 2009, o nosso país passou por um apagão, mais especificamente no mês de novembro, onde mais de 60 milhões de pessoas ficaram no escuro e diversos setores da sociedade foram afetados, foram impactados, gerando transtornos das mais diversas naturezas. Agora imagine comigo, há mais de 2.000 anos atrás, por 3 horas, o mundo ficou sem a luz natural do sol. E quando nós olhamos para essas 3 horas de trevas, essas 3 horas de trevas, elas não aconteceram simplesmente para dar um tom, talvez, de suspense, de terror, para fazer uma cena mais dramática. Essa falta de luz no dia da crucificação, ela tem uma mensagem para mim e para você. Jesus foi crucificado num dia comum, em plena luz do dia. A crucificação em si, ela começou cerca de 9 horas da manhã. Então, portanto, a gente não encontra espaço, a gente não encontra lugar para aqueles boatos de que quem pode provar ao certo que foi Jesus mesmo que morreu naquela cruz. De 9 ao meio-dia, o Senhor pôde ser visto claramente ali naquela cruz. E de 9 ao meio-dia, muitas pessoas passaram por ali humilhando, zombando, algumas se lamentando e chorando. Mas o fato é que ao meio-dia,
A luz natural do mundo, ela cessou e a terra esteve em trevas, num horário singular, onde as pessoas estão trabalhando, estão se movimentando, estão desenvolvendo seus afazeres, a luz acabou. E todo mundo teve que parar de fazer o que estava fazendo. O mundo foi envolvido em escuridão. E esse tempo de trevas, esse tempo de escuridão, ele traz uma mensagem para mim e para você. E eu quero compartilhar com você aqui rapidamente o que as 3 horas de trevas significam para a minha e para a sua vida. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que essas 3 horas de trevas mostram que você pode confiar no poder do Salvador. Pensa comigo, ali, aquele sofrimento intenso do Senhor Jesus, ali aquele tempo de humilhação, aquele tempo de castigo físico, aquele tempo de intensa dor, o Salvador já estava com as suas forças exauridas, ele já estava queimando em febre, ele já estava extremamente debilitado e fraco. E ainda assim, toda essa fraqueza, ele foi capaz de fazer um milagre em que a luz do sol parou de brilhar. Pensa comigo que o nosso Salvador, nessa intensa fraqueza, o nosso Salvador, nesse momento de debilidade intensa, ele foi capaz de fazer um milagre. Mas a gente sabe que não termina aí. A palavra do Senhor nos diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E após 40 dias ele foi assunto aos céus e assentou-se sobre um trono. E todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Se na hora da fraqueza, da dor, da humilhação, da debilidade ele foi capaz de fazer um milagre, quem dirá agora, no tempo em que ele está sobre um trono, reinando sobre todas as coisas? Você pode confiar no poder do Salvador. Você pode descansar no poder do Salvador. Você pode esperar no poder do Salvador, porque mesmo no tempo de fraqueza intensa, ele foi capaz de realizar algo intensamente incrível e ele pode te socorrer, ele pode te abençoar, você pode confiar nele, ele está vivo, ele reina, ele se assenta sobre um trono e ele opera o seu poder sobre essa terra. Ainda analisando um pouco dessas 3 horas de trevas, outra coisa que a gente precisa compreender é que aquele momento ele não constituiu um fenômeno da natureza. Algumas pessoas podem pensar, não, mas pode ter acontecido um eclipse, pode ter havido ali, como já aconteceu tantas vezes, um eclipse em que a sombra da lua se projeta e aí faz uma sombra e dá a escuridão. A gente precisa se lembrar que a Páscoa dos judeus era sempre comemorada na lua cheia. Na lua cheia não há uma posição adequada para que a lua possa projetar sua sombra sobre a terra. Aquilo não foi um eclipse, aquilo foi um milagre. E aquele que estava com Deus desde a criação, ele está acima das leis da criação, ele está acima das forças da natureza. A segunda coisa que a gente pode compreender aqui é que você pode esperar o impossível do Senhor Jesus. Você pode esperar aquilo que não é normal. O que estava acontecendo ali era um fato sobrenatural que só o Senhor pode operar. Você pode esperar o sobrenatural do nosso Salvador. Você pode esperar milagres do nosso Salvador. Você pode esperar o impossível do nosso Salvador, porque nas 3 horas de trevas, no momento da sua crucificação, o impossível estava acontecendo. E quando eu olho para esse impossível, eu me lembro, por exemplo, de um livro chamado O Contrabandista de Deus, escrito pelo fundador da missão Portas Abertas, conhecido como Irmão André. O Irmão André conta que ele colocava dentro de um Fusca Bíblias e folhetos e ele passava pela fronteira de países onde em que era fechado para o Evangelho e ele pedia ao Senhor que fechasse os olhos dos guardas e eles nunca viram o material que tinha dentro do carro durante as blitz e durante aquelas vistorias. E eu quero citar para você aqui um trecho contido no seu livro, das suas orações. Nas suas orações ele dizia assim: Senhor, na minha bagagem
Há escrituras em que desejo levar para os teus filhos, que estão do outro lado dessa fronteira. Quando estiveste na terra, o Senhor fez os olhos dos cegos verem, e agora eu peço com que o Senhor faça que os olhos dos que veem fiquem cegos. Não deixe que os guardas vejam as coisas que tu não queres que eles vejam. E aí, ele conta então que os guardas vistoriavam o seu carro e nunca viam as Bíblias e folhetos que estavam ali. Porque nós temos um Salvador que opera na esfera do impossível, que pode operar o sobrenatural. Há uma situação que para você não há mais saída, não há mais jeito. Há uma pessoa para a qual você julga não ter mais esperança, não tem mais jeito para essa pessoa, não tem solução. Há algo que está totalmente fora do seu controle e que as suas forças não dão conta de resolver. Se o Senhor quiser, Ele pode. Porque nós podemos esperar o sobrenatural do Salvador. Aquele que contrariou a lei da natureza, aquele que está acima das leis da natureza, aquele que em pleno meio-dia fez com que a luz do sol parasse de brilhar. Ele pode operar o sobrenatural na vida do seu povo. A gente ainda continua observando as 3 horas de trevas e a gente tem que se lembrar que o apóstolo João nos avisou lá na sua primeira carta que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus estava naquele momento levando sobre si os pecados da humanidade. E nós bem sabemos que a única coisa que nos separam do Senhor é o pecado. O profeta Isaías, quando chamava o povo de Deus ao arrependimento, ele dizia bem assim: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que ele está dizendo é que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E como eu disse, Deus é luz. E naquele momento específico, a luz estava abandonando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no verso 46, seguido ao verso que nós lemos aqui, ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Senhor Jesus, ele carregava sobre si os nossos pecados. Naquele momento, a ira de Deus estava sendo aplicada sobre o Senhor Jesus. Naquele momento, o Senhor Jesus estava experimentando o que era estar longe do Pai, porque os nossos pecados estavam sobre ele. E o que nós aprendemos aqui é que a ira que deveria estar sobre a minha e sobre a sua vida está sobre o Salvador. Você deveria ser condenado. Você deveria estar longe de Deus. A porta dos céus deveria estar fechada para as suas orações. Mas por causa do Salvador, porque Ele levou Ele levou a ira do Senhor sobre si, porque Ele levou a condenação que deveria estar sobre a sua vida, porque Ele te libertou da escravidão do pecado, porque Ele te livrou do império das trevas, você pode ter livre acesso ao trono da graça. Porque o Senhor Jesus esteve em trevas um dia, é que hoje você pode ter acesso à luz, porque os seus pecados são perdoados e Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Por causa de Jesus, nós não estamos debaixo da ira de Deus, nós estamos debaixo do amor e da graça daquele que nos ama, a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. O nosso Salvador experimentou estar longe de Deus. Ele sabe o que é estar separado do Pai. Ele sabe o que é ter os céus fechados para si. E Ele pode socorrer você. Você que se sente separado do Senhor. Você que entende que não tem mais jeito para a sua vida. Você que entende que os céus estão fechados para você. Existe alguém que perdoa pecados. Existe alguém que deu a vida por você. Existe alguém
que entrou pelas trevas para que você saísse das trevas. E esse é o nosso Salvador. Em quarto lugar, a gente continua analisando as 3 horas de trevas. E eu quero citar para você uma frase de Charles Spurgeon. Quando ele comenta esse texto, ele fala assim: não era possível que aquele que fez todas as coisas estivesse na escuridão e, enquanto isso, a natureza estivesse na luz. O que Spurgeon está dizendo aqui é que aquele que criou todas as coisas, aquele que criou o sol, aquele que criou a lua, aquele que formou todos os aspectos da natureza estava nas trevas naquele momento, porque estava longe do Senhor. E por isso as trevas cobriram o mundo, para mostrar que a nossa criação, a natureza, está debaixo do poder do Salvador. Ele controla todas as coisas. Ele tem tudo debaixo do seu poder. Todas as coisas estão sob os seus pés. O curso do mundo depende da ação do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, ele chega a dizer assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Porque desde que o pecado entrou no mundo, não somente os seres humanos, mas também todos os elementos da criação foram afetados pelo pecado e sofrem por causa disso. O fato é que o Senhor Jesus é Senhor sobre a criação, sobre todos os aspectos da natureza. E naquele dia, pelo seu poder, o sol parou de brilhar. E haverá um dia em que todas as forças da natureza que estão manchadas pelo pecado, todas as forças que estão desajustadas, elas serão novamente reajustadas, porque a natureza espera a manifestação do Salvador, redimindo também a sua criação. E em último lugar, eu queria compartilhar com você que, ainda que você esteja nas trevas, você pode esperar no Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero citar uma frase de Charles Spurgeon. Quando ele comenta esse texto, ele diz assim: você não encontrará Cristo nas lúcidas lojas do orgulho, nem nas sujas guaridas da impiedade. Não o acharão onde o violino, a dança e o licor que fluem incendeiam as luxúrias dos homens, mas vocês o acharão nas casas do luto. Ali vocês encontrarão o homem de dores. O que eu quero dizer para você é que, como eu disse, as trevas, elas são ausência de luz. O Senhor Jesus esteve lá. O Senhor Jesus esteve nas trevas. O Senhor Jesus esteve onde não há luz. O Senhor Jesus esteve separado de Deus. O Senhor Jesus esteve em uma posição em que o seu clamor não era ouvido, porque o pecado nos separa do Senhor. E porque Ele esteve lá, Ele pode socorrer os que estão na mesma situação nesse momento. Portanto, se você entende que está longe do Salvador, se, portanto, você entende que não há mais esperança para a sua vida, se, portanto, você entende que os céus estão fechados para a sua vida, se, portanto, você está nesse momento se encontrando numa situação de trevas, ainda há esperança para você, porque o nosso Salvador já esteve lá. O escritor de Hebreus, lá em Hebreus 2, verso 18, ele chega a dizer assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor Jesus sabe o que você passa. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que é estar desamparado. Ele sabe o que é estar sem esperança, jogado nas trevas. E porque ele passou por lá, ele é poderoso para te socorrer. E porque ele passou por lá, ele é poderoso para salvar a sua vida. E porque ele passou por lá, ele sabe o que você passa e ele pode te tirar
dessa situação. Ele experimentou a solidão, ele experimentou a angústia, ele experimentou as trevas espirituais. E ele pode te tirar de qualquer treva espiritual, de qualquer situação. Ele pode renovar suas forças, ele pode transformar a sua vida, ele pode iluminar o seu caminho, ele pode te dar um novo tempo, porque ele já passou pelo caminho das trevas. Eu quero te encorajar, aí onde você está, curvar sua cabeça nesse momento e colocar sua vida diante do Senhor. As 3 horas de trevas não foram apenas uma cena dramática. Aquele tempo de trevas não foi somente uma encenação para trazer um impacto. As trevas na Bíblia significam muita coisa. Mas aquele que passou pelas trevas pode abençoar a sua vida, pode te tirar de lá, pode socorrer. Ele é poderoso, ele está vivo, ele se assenta sobre um trono. Ele é a luz e nele não há treva nenhuma. E ele pode te ajudar nessa tarde. Coloque a sua vida diante do Senhor em oração. Senhor, em nome de Jesus, quando nós olhamos para esse tempo de trevas, esse tempo de dor, esse tempo de humilhação, esse tempo de falta de esperança, esse tempo de desamparo, nós olhamos para a nossa própria vida e nós sabemos porque o Senhor passou por lá. A gente pode ser amparado, porque o Senhor esteve nas trevas. A gente pode estar na luz, porque o Senhor pôde ser condenado. Nós podemos ser livres da condenação. Nós podemos esperar em Ti e confiar em Ti. Nós queremos clamar ao Senhor, que cada um que ouve essa palavra seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, encontre resposta, encontre ajuda, seja encontrado pela presença do Senhor, que renova todas as coisas, que ilumina qualquer treva e que traz vida a todo coração. Que o Senhor abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe pra vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.